Olá, eu sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa 13ª aula aqui do curso de grego intermediário. Nós estamos no nosso quarto módulo, o módulo que tem tratado sobre o caso dativo. E como você tem notado, estamos falando sobre a questão do dativo de interesse, que basicamente mostra aquela questão entre vantagem e desvantagem. Então, quando você for pensar em dativo de interesse, para que você seja mais específico na sua análise, você sempre lembre desses dois pontos, né, de vantagem e desvantagem. Porque, como nós já temos falado, a diferença, essa questão toda do dativo puro, ela tem a ver com interesse, certo? Ela tem a ver com interesse, algo que nós enviamos de um lugar para outro, de uma pessoa para outra pessoa. Isso tem a ver com interesse. Aquela pessoa que recebe que é a interessada, vamos dizer assim, nessa frase aí, nessa parte semântica do significado. Mas quando nós temos vamos dizer assim, um apelo um pouco mais para vantagem ou para desvantagem, no caso da vantagem, quando nós podemos substituir por em favor de, em benefício de, e no caso da desvantagem, quando nós podemos substituir por contra ou em detrimento de. Então isso já nos indica que nós estamos tratando de um dativo de interesse, um dativo em que as questões de vantagem e desvantagem, as questões de vantagem ou de desvantagem vão aparecer de alguma forma. E nós sempre temos enfatizado aqui, e não é demais repetir, que a forma em que você vai poder achar essas questões, mais do que o dispositivo de identificação, sempre temos falado sobre a chave de identificação, mas antes de você trabalhar com a chave de identificação, você precisa olhar para um elemento que a gente sempre chama atenção quando você vai analisar uma frase, que é exatamente o verbo. E nessa questão do verbo, além de você olhar a parte da sintaxe, que é exatamente o que nós temos feito aqui, certo? Nós temos analisado as relações desse verbo com o restante da frase, com o restante da oração e percebido ali essas relações sintáticas, essas relações de função e tudo isso que a gente tem trabalhado aqui durante tantas e tantas aulas. Mas, além disso, você precisa olhar para a semântica do verbo. A semântica do verbo. Por que eu tenho falado da semântica do verbo? Porque às vezes o próprio verbo ele já traz uma questão que vai requerer de você, requerer obviamente do texto, né, do que vem depois dele, uma referência a uma vantagem ou uma desvantagem. Então nós tomamos, por exemplo, algumas ilustrações com verbos que diziam respeito a questões forenses, a questões jurídicas, certo? Questões que diziam respeito ao tribunal. E por essa razão, quando se falava, por exemplo, com verbos testemunhar, falamos desse verbo, né? Testemunhar. Esse é o tipo de verbo que naturalmente vai requerer na sua lexis, né, no seu lexis, na sua semântica, aquilo que o verbo já traz de significado, ele já traz essa ideia de vantagem e desvantagem, porque quem testemunha contra alguém e a favor de outra pessoa. Então esse é o tipo de verbo que você tem que abrir o seu olho aí e notar se ele não vai requerer um dativo de vantagem ou um dativo de desvantagem. Então eu quero que você perceba que nas suas análises, nos seus estudos da língua grega, no estudo do Novo Testamento grego, mais do que a gente precisa memorizar e saber todas essas categorias de uma forma assim muito sistemática, vale a pena lembrar muitas delas e tê-las como parâmetro, mas o que eu quero de você aqui é ensinar você a analisar, é ensinar você a olhar para o texto
e perceber essas relações. Mais do que você memorize todos esses pontos, todos esses dativos, eu quero que você consiga analisar aquele texto e perceber, por exemplo, os dispositivos de identificação, as palavras-chave e todas essas questões aí, para que o estudo do Novo Testamento grego se torne mais fluido. Às vezes não adianta de nada você olhar para o texto e saber e memorizar de alguma forma que tipo de dativo é aquele, esse é um dativo de interesse, esse é um genitivo que indica posse mais especificamente, mas esse já é um genitivo de tempo e tudo isso. E se você não souber o fluxo que o texto está querendo trazer, o significado de cada verbo, o lexis desse verbo, ou seja, o que esse verbo traz de significado em si que já vai me indicar muitas funções sintáticas dele dentro da frase. Então, como eu disse, é melhor que você aprenda a analisar do que você memorizar todos esses pontos. Sabe por quê? Porque quanto mais você vai analisar esses pontos, esses tipos de dativo, tipos de genitivo, tipos de nominativo, eles vão acabar se tornando mais naturais para você, porque você já vai notar ali na frase que a função que aquele caso tem naquela frase. E assim você vai poder categorizá-lo de uma forma mais fácil. Mas mais importante do que categorizar é entender a função, entender como funciona aquela oração, como funciona aquele verbo dentro daquela frase. Por essa razão, eu tenho sempre chamado a sua atenção. Analise o verbo. O verbo é que vai lhe indicar muita coisa. Você vai ter que olhar a sintaxe do verbo, a semântica do verbo. Dentro da questão sintática do verbo, você analisa aquilo que a gente também sempre tem chamado a atenção, a transitividade. Esse verbo requer um objeto direto, ele requer um objeto indireto. Que tipo de verbo é esse que a gente está analisando? Vale a pena você cuidar dessas questões. E como a gente tem tratado do dativo de interesse aqui, procure a semântica do verbo, né? O seu lexis, certo? A sua amplitude semântica, para entender exatamente o que é que esse verbo vai requerer de complemento, o que ele vai requerer ali que o acompanhe para que essa frase faça sentido. Então, era esse toque que eu queria dar aqui para você não desanime diante de tantas categorias, diante de tantos dativos e genitivos, enfim. O nosso propósito é que você entenda o texto. As categorias gramaticais, elas servem para ajudar você a entender o texto. Se elas atrapalharem você a entender o texto, então elas já estão perdendo o seu propósito inicial. A gente precisa voltar àquilo que é o nosso propósito inicial, que é entender o texto. As categorias devem nos ajudar a isso. Então, por essa razão, antes de você querer memorizar todas elas, entenda o texto, olhe para aquele texto e veja se você está entendendo aquilo se relaciona, o que aquilo significa. Se você não está entendendo, se você tem alguma dúvida, se tem alguma possibilidade de ser dois sentidos ali que você tem que escolher entre um deles, aí a gramática vai lhe ajudar. Aí o Daniel Wallace, né, as gramáticas intermediárias, sintáticas, vão lhe ajudar mais nessas questões. Mas não esqueça de ir para o texto. Texto. Você precisa de contato com o texto grego. Senão, se o seu contato for só aqui em textos separados, você vai ver que isso não vai fazer muito sentido, não vai lhe ajudar muito. É muito mais importante que você vá para o texto e procure ali esse dativo é de quê? Eu tenho um dativo aqui. Que tipo de dativo é esse? Eu tenho um acusativo aqui. Que tipo de acusativo é esse? Então, vale a pena você cuidar de todas essas questões aí para que faça mais sentido o seu estudo do grego, não fique tão monótono, certo? Não fique tão assim fora da realidade. Você precisa que ele faça sentido dentro da sua praxis aí, do seu estudo bíblico, da sua pregação, daquilo que você já tem feito, certo? Muito bem. Então, falando do dativo de interesse, temos tratado aqui das ilustrações que tratam sobre desvantagem, certo? Sobre desvantagem. Então, dentro disso, nós temos aqui o texto de 1 Coríntios 4:4.
que diz o seguinte: Uden gar emauto sinoida al uk en tuto dedicai omai hode anacrino me kyrios estin. Então vamos lá para entender o que esse texto aqui, porque de nada me argui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então vamos lá. Uden seria mais ou menos a ideia aqui de nada, né? Nada, ou de nada, ou ninguém, enfim. Então, de nada. E aqui o gar é o que significa por quê. Então, porque nada ou de nada, enfim, vamos lá. Emauto é justamente um pronome reflexivo, certo? Então, é aquele que nós falamos nos referindo a nós mesmos. Então, essa questão aqui do sinoida é arguir, né? Essa ideia aqui do arguir. Arguir a consciência. Seria quase uma ideia de acusação, né? Algo alguma coisa que venha a gerar na minha consciência um peso, enfim, essa ideia de você sentir que está errado. Então, esse arguir a consciência seria essa ideia aí que o verbo sinoida está trazendo aí para a gente. Mas o que eu quero chamar mais a atenção é exatamente o emauto. Então, arguir a consciência de mim mesmo, ou a mim, certo? Então, nada argui a consciência de mim mesmo, né? Então, a ideia é mais ou menos nada argui a minha consciência, certo? E assim nós temos o mi aqui que faz essa tradução. Então, al, que é a questão aqui da adversidade, contudo, contudo, conjunção adversativa, uk, en, então, uk, nem, en tuto, é a ideia aqui do nem por isso, certo? Por isso ou por essa razão. Então, por isso o que, né? O que é esse tuto? Exatamente o fato de emauto sinoida, que é nada, que nem por isso. Isso o que? O fato de que, pelo fato de que nada me argui a consciência, não é por isso que eu me dou justificado. Não é porque nada me argui a consciência que eu me sinto justificado, certo? Esse é o ponto. Então, dedicai-omai, que é justamente a ideia de me dou por justificado, certo? Me sinto justificado, me torno justificado, enfim. A ideia de me dou por justificado é justamente dedicai-omai. Estamos aqui tratando de um verbo na voz passiva. Então, a ideia, né, de que nem por essa razão de eu não ter nada que me argua a consciência, que me pese a consciência, que eu me sinta justificado, que eu me torne justificado, certo? Rodé anacrino, então essa ideia aqui, ele vai ter neste momento aqui a função de pois, apesar de ele ser um pouco adversativo, né, o de, mas de uma certa forma também está sendo adversativo aqui, porque ele diz, eu não me sinto justificado, e pois quem me julga é o Senhor. Então não é ele, mas o Senhor que julga. Então o de faz sentido, mas ele foi traduzido como pois aí, caber melhor na frase. Então, ro anacrino. Ro anacrino é aquele que julga, ou aquele que justifica. E nós temos aí um verbo no particípio, certo? Então, quem me julga? Então, o ro, deixa-me colocar aqui
Anacrino, que é quem julga. Quem julga. Você sabe aí que nós estamos tratando dessas duas expressões aqui para dizer quem julga. Quem julga-me, aqui o pronome ego, na voz, aliás, na sua forma oblíqua aí, né, na sua forma acusativa. Então, que também é mi. Kyrios, estin. Então, Kyrios é Senhor e estin é. Então, o Kyrios aqui se torna o Senhor e estin é o Senhor. Muito bem. Vamos aqui para o nosso dativo, certo? Sinoida será o verbo. Sinoida, que é argui a consciência. Argui a consciência seria mais ou menos esse verbo maior aí, sinoida, diz respeito a essa questão. E aí nós temos essa questão do arguir a consciência de mim mesmo. Isso me faz pesar a consciência de mim mesmo. Essa ideia aqui do emaltou. Mas se nós estamos falando do arguir a consciência, de arguir a consciência, isso faz em desfavor de mim mesmo, né? Quando nós estamos falando de arguir a consciência, de pesar a consciência, isso é em minha desvantagem. Isso significa que você está fazendo algo errado, algo ruim. Então, por essa razão, o nosso emaltou aqui, ele, como o nosso dativo, e o me aqui, também no português, eles vão ser dativos de desvantagem, porque esse sinoida, esse me argui a consciência, esse me faz pesar a consciência, é algo que pode ser substituído por em detrimento de mim mesmo. Então, isso argui a minha consciência em detrimento de mim mesmo. Isso argui a minha consciência contra mim mesmo. Isso argui a minha consciência em detrimento de mim mesmo. Então veja como faz sentido aí, porque arguir a consciência, pesar a consciência é algo negativo nesse sentido, né? Algo que diz respeito à desvantagem. Por isso esse dativo aqui é um dativo de desvantagem, certo? Prosseguindo aqui pra gente, ho chrysos himon kai ho argyros katiotai kai ho ios auton eis martyrion hymin estai kai fagetai tas sarkas hymon hos pyr ethesaurisata en eschatais hemerais. Então, vamos aqui a questão do o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias. Então, chrysos, o ouro, himon, vosso ou de vocês, kai, e argyros, a vossa prata, né? A prata vossa também, né? Então, esse vós aqui também se refere para cá. Katiotai, então, foram gastos. Foram gastos de ferrugens, né? Essa ideia aqui, foram gastos de ferrugens, é o katiotai aqui, essa decomposição aí que ele está querendo mostrar. Kairios, então, kai, rios, desculpe, então, a ferrugem, auton, deles,
certo? Autona aqui o genitivo. Eis, então há de ser, que é justamente que é para ser, né? Justamente aqui nós temos um estai como futuro, será. E aí, martyrion hymin, que é por testemunho, será por testemunho, hymin, contra vós mesmos. Kai e phagetai, que é há de devorar ou devorará, comerá, então, enfim, tas sarcas, como, na verdade, comerá as carnes vossas, então, as carnes vossas, aqui o rimon, rospir, que é como fogo, ethesauríssate, então é acumular tesouro, então tesouros acumulastes, nos esratais, últimos, remeras, dias. Seguindo aqui, depois da nossa tradução, vamos aqui para martyrion hymin, que é o nosso, na verdade, nós temos aqui martyrion hymin, tudo isso aqui sendo essa construção dativa, então será por testemunho contra vós mesmos. E aqui nós temos o estai, há de ser. Então aqui você precisa notar, justamente com o martyrion hymin e essa construção mais complexa, você precisa analisar esse martyrion aqui como essa ideia, como já temos colocado, essa ideia forense. Então, se algo será como testemunho, então será como testemunho contra vós mesmos, contra vocês. Então, esse nosso dativo aqui, ele é um dativo que vai trazer essa ideia aí de desvantagem, já que é um testemunho, certo? Esse ouro, essa prata que foram gastas, foram decompostas, tudo isso aí vai ser um testemunho contra vocês, vai ser algo que será em desvantagem de vocês, em detrimento de vocês, vai ser algo muito ruim para vocês e por isso se trata de um dativo aí de desvantagem, certo? Então nós temos esse texto aqui, blepete der hymeis realtus paradossusin hymas eis sinedria kai eis sinagogas daresesthe kai epi hegemonon kai basileon stathesesthe eneken emu eis martyrion autois. Então, eu quero chamar a sua atenção aqui, mais especificamente, para o texto aqui especificamente, certo? Então, blepete hymeis realtus, tudo isso aí é esse estai vós de sobreaviso. Então, vede vós mesmos, é mais ou menos essa ideia aí de chamar a sua atenção, certo? Paradossusin, que é vos entregarão, toda essa ideia aqui, então, porque acaba sendo traduzido implicitamente aqui, vos entregarão, paradossusin hymas, então, vos entregarão vocês, eis, então, aos Sinédria, que são os tribunais, Kai e ex-sinagogas, para as sinagogas, da Theseste, que é sereis açoitados, Kai e epi hegemonon, Kai basileon, que é justamente a presença de governadores e reis, stathesesthe, que é justamente
farão comparecer à presença, ou seja, vocês serão colocados diante dessas pessoas, esse verbo aqui, certo? Heneken, emul, então a ideia aqui de por minha causa. E aqui, eis martirion autois, que é para lhes servir de testemunho. E o que Daniel Wallace vai dizer aqui para a gente é que talvez isso se coloque como desvantagem, certo? Por que ele dá essa ideia de desvantagem? É que a ideia do texto, vamos primeiro para o dativo aqui, depois a gente chega na questão do texto, né? Talvez se torne mais simples para a gente. Está dizendo, vocês serão colocados diante dessas pessoas, e aí ele diz aqui, eis martirion autois, para servir para eles, ou seja, para lhes servir. E aqui, testemunho, certo? Não é um verbo, mas é um substantivo que traz essa ideia aí de servir de testemunho, que é a ideia forense, como a gente já tem colocado. Então, por que ele diz que talvez isso se coloque como desvantagem? É que ele está querendo dizer que vocês vão ser colocados, dizendo isso para os discípulos, né? Vocês vão ser colocados diante dessas pessoas, governadores, autoridades e tal, para que isso sirva de testemunho, seja um testemunho contra essas pessoas. Ou seja, essas pessoas, os reis, os governadores, eles vão ter diante de si mesmos pessoas que foram ali colocadas para pregar o evangelho, inclusive pessoas que foram açoitadas, sofreram pelo evangelho. Então, esse processo vai servir de testemunho não contra aqueles que pregaram o evangelho, mas contra os governadores e contra os reis. É esse o ponto aqui que a gente está querendo colocar, certo? É o ponto de que esse processo de julgar e açoitar os cristãos que pregam o evangelho, tudo isso vai servir como martírio, ou seja, de testemunho contra, em desvantagem dessas pessoas que julgaram, né, os cristãos de forma injustamente, certo? De forma injusta. Enfim, esse é o ponto, e por isso ele coloca talvez, né, porque é uma possibilidade exegética que nós temos diante de nós, ok? Então era isso que eu queria falar. Que Deus nos abençoe e nos ajude aí para as próximas aulas. Valeu!